acharam 2 Coríntios 5, de 18 a 21, queria falar sobre o sentimento de culpa. E leio então 2 Coríntios 5, de 18 a 21, que diz assim, leio na minha versão, século 21, acompanhe-me na sua. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Há versões que dizem assim, daquele que não tinha pecado, Deus fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos juntos. Um dos grandes problemas da nossa vida é quando temos sentimento de culpa. O sentimento de culpa é péssimo conselheiro. Sempre nos orienta doentiamente, e tem feito isso na vida de muitas pessoas. Jay Adams afirmou que 50% dos pacientes de hospitais psiquiátricos teriam alta se conseguissem se livrar da pesada acusação de suas consciências. Vou repetir. 50% dos pacientes psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, teriam alta se conseguissem se livrar das pesadas acusações das suas consciências. Quantas decisões nós tomamos baseados numa consciência culpada, num sentimento de culpa? Existem coisas que dirigem a nossa vida e são péssimas conselheiras, são péssimas para nos orientar. Vou listar algumas. O medo é um péssimo conselheiro, o ódio, mágoa, inveja, dinheiro e, por fim, a culpa. Se você for orientado por qualquer um desses, você se perderá. E um dos maus conselheiros é o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa tem duas dimensões. Existe o sentimento de culpa sem a pessoa ter culpa. Há muitas pessoas que se sentem culpadas sem terem objetivamente uma culpa. Por exemplo, é comum pessoas abusadas, principalmente abusos sexuais na infância, que se sentem culpadas por terem sido abusadas, como se elas fossem responsáveis ou corresponsáveis pela violência que sofreram. E aí essas pessoas ficam imaginando que poderiam ter denunciado o abusador, que poderiam ter protestado, que poderiam ter reagido de um modo ou de outro, ter feito isso, ter feito aquilo, mas na maioria das vezes ela era apenas uma criança, vítima de um abusador, impotente, amedrontada e ameaçada. Ela não podia reagir porque não sabia como reagir. É isso assim. E esse é um clássico exemplo de pessoas que ainda hoje passaram por momentos assim e têm hoje sentimento de culpa sem terem culpa. Mas também há um outro lado da moeda.
Existem pessoas culpadas sem sentimento de culpa. Isso se dá quando a pessoa culpada não se sente acusada em sua consciência pelo pecado que cometeu. A consciência vai perdendo a capacidade de se sensibilizar. E a Bíblia fala daquelas pessoas que cauterizaram sua própria consciência. Isso está em 1 Timóteo 4, versículo 2, 1 e 2. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Se você continua fazendo coisas erradas repetidamente, chegará um momento em sua vida que você não sentirá mais culpa. A consciência amorteceu. Você não sentirá nem mesmo remorso por ter feito algo errado. E com a mente cauterizada, ela perde a sensibilidade moral e a consciência se torna adormecida e já não serve mais de referência para a sua vida. A consciência cauterizada é incapaz de discernir entre o certo e o errado. O comportamento pecaminoso se torna uma marca permanente, normal e aceitável na sua vida. Pessoas também com transtornos psicóticos, psicopatas, eles não sentem culpas pelos crimes que cometem. Eu vi recentemente um documentário sobre Little Sam, um homem responsável pela morte de 92 mulheres por estrangulamento. 92 mulheres por estrangulamento. E esse homem com 90, já idoso, ele não estava com 90, mas estava com muitos anos de vida, na prisão, ele era capaz de descrever com detalhes sórdidos cada execução que fez, sem apresentar qualquer sentimento de compaixão pelo que fez e por essas vítimas dele. Pessoas assim possuem culpa real, objetiva, mas não sentem culpa. A introdução hoje está longa, mas vou continuar. Pastor, vai vir o texto, tá? A consciência dessa gente está, como disse, cauterizada, e ela é incapaz, essa pessoal é incapaz de perceber o seu próprio mal. Mas muitas pessoas se sentem culpadas. Algumas pessoas se sentem culpadas e sabem que são culpadas, mas não são capazes de resolver o problema da sua culpa. E aí essas pessoas se tornam atribuladas, angustiadas, ficam adoecidas por causa de pecados e às vezes por causa de pecados antigos. Um pastor teve uma conversa com um homem que havia assassinado outra pessoa e que lhe disse o seguinte: olha o que ele disse: todas as vezes que pego o meu prato para comer, eu vejo o rosto daquele homem a quem matei na minha comida. Deve ser horrível. Quantas pessoas vivem uma vida de autodestruição por causa da sua culpa? E sabe uma coisa, irmão? Satanás sabe se movimentar muito bem nessa área. Satanás sabe se transitar bem na nossa mente, na nossa consciência. A Bíblia afirma que ele é o nosso adversário das nossas almas e o grande acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12, 9 e 10, só tem o 9 aí,
nos mostra como Satanás gosta de tirar proveito. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E olha o versículo 10. Então ouvi uma forte voz no céu, que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, é a autoridade e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Especialidade de Satanás é acusar gente assim. Gente que ainda não resolveu o problema da sua culpa. E ele fica trabalhando nisso. Se você não resolver corretamente o problema da sua culpa, você vai viver a sua vida inteira em autocondenação. Clarice Lispector afirmou o seguinte, olha que frase que ela disse: o homem pode suportar as desgraças e elas são acidentais e vêm de fora. O que realmente dói na vida é sofrer pelas próprias culpas. O que realmente dói na vida, diz ela, é sofrer pelas próprias culpas. Há um texto de Provérbios que fala alguma coisa muito parecida e capta essa tensão da nossa consciência. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o detenha. Provérbios 28, 17. O homem culpado do sangue será fugitivo até a morte, a não ser que resolva corretamente a sua condição existencial e encontre cura para o seu sentimento de culpa. Mas onde nós encontramos perdão? Como é que nós somos perdoados? Eu preciso contar mais uma história. A revista Time, há muitos anos atrás, ela publicou o que aconteceu com o major que lançou a bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Major Claude Iterle foi o responsável por lançar a bomba atômica em Hiroshima. 200.000 pessoas morreram e muitas foram mutiladas. Dizem que logo depois ele foi acometido por uma neurose com muitas manifestações psicóticas. Ele pediu dispensa da aeronáutica americana e jamais recuperou a sua saúde. A revista afirmava que para ele pouco se dava se ele estivesse perdido ou se fosse encontrado. Nada mais interessava a ele na vida. Ele sentia-se ansiosamente a sua culpa e sentia uma ansiedade aumentando, um ressentimento cada vez maior contra os seus líderes que lhe deram a tarefa, a ordem de jogar aquela fatídica bomba. Um homem que não viveu mais bem consigo mesmo por causa do sentimento de culpa. Como é que os homens tentam resolver esse problema? Na tentativa de resolver esse dilema de culpa, muitos homens adoram várias posturas, ainda não cheguei ao texto, vai demorar ainda um pouco. É isso, os irmãos sabem que eu vou direto ao texto, mas eu tenho que fazer caminhar com os irmãos, tenham paciência. Há muitas posturas tentando resolver esse problema e nem sempre elas são salutares. As mais comuns são 4. Primeiro, autopunição, autoflagelação. Se algo foi feito errado, então eu tento me punir para encontrar alguma cura. E num sentido mais radical, algumas pessoas usam literalmente chicotes.
se retalham com instrumentos cortantes, cilícios, com pontas de ferro e tantas outras coisas. Mas num sentido mais civilizado, alguns outros tomam decisões mais sutis. A pessoa se priva da alegria e começa a transformar a sua vida num inferno, num mecanismo de autodestruição. Elas se auto-sabotam, porque elas não conseguem mais ter alegria, pois pensam que não podem mais ser felizes tendo feito o que fizeram. Então elas não se sentem mais no direito de terem alegria por causa daquilo que fizeram e tentam resolver esse seu conflito interior com autopunição. Em segundo lugar, deixa eu só continuar, elas somatizam, adoecem, entram numa espiral descendente de depressão, autoacusação, enfermidade, tudo isso na vã tentativa de resolver a angustiante questão do seu sentimento de culpa. Segundo lugar, irmãos, segunda solução que as pessoas têm é o karma. É um conceito oriental, pagão, antigo, influenciado por religiões orientais. Segundo a ideia do karma, os homens são condenados por Deus pelo que fizeram, e então têm que purgar os seus próprios pecados no seu corpo. Se a pessoa morre sem pagá-los no seu próprio corpo, todo o mal que cometeram entrará num ciclo contínuo de reencarnação com uma existência miserável. E de acordo com esse conceito que é aceito por milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, desde religiões orientais, religiões animistas, o espiritismo moderno, a pessoa pode se reencarnar com doenças genéticas, deficiências físicas, ou num ambiente de violência, e ficará sofrendo até que a culpa desapareça. Nessa visão do karma, não existe conceito de perdão. Os pecados terão que ser purgados, terão de ser pagos, e pagos pela própria pessoa. Por isso, preste atenção, por isso, essa gente que crê no karma é incapaz de entender qualquer possibilidade de um redentor, de um salvador, de alguém que venha para pagar os nossos pecados em seu lugar. Está entendendo? O que Jesus fez lá na cruz, morrendo para nos redimir, para nos comprar do pecado, para nos livrar das nossas culpas e pecados, não faz nenhum sentido diante de quem crê no karma. Mas essa é uma opção que as pessoas têm. E em quarto lugar, estou no terceiro ainda. Em algumas religiões mais primitivas e religiões animistas, eles creem que podem acabar com a consciência culpada apaziguando os seus deuses ou entidades. Eles creem que os deuses e entidades precisam de oferendas que podem ser dinheiro ou comida, cachaça, sacrifícios de animais ou de pessoas, para que elas não sejam castigadas. Nesse caso, esses deuses, essas entidades, esses espíritos estão bravos, estão zangados, e é necessário fazer algo para acalmá-los. Então eles tentam resolver o sentimento de culpa com atos esotéricos, com sacrifícios, e alguns sacrifícios muito complexos. Em quarto e último lugar, pastor, só vai entrar no texto? Estou chegando lá. Quarto e último lugar, como as pessoas têm tentado solucionar o seu sentimento de culpa? Justiça própria. De todos, esse é o mais comum.
Pessoas que acham que precisam ganhar ou merecer o amor de Deus através de sacrifícios pessoais. E infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer agora, infelizmente, muitas pessoas que frequentam a igreja pensam assim, que precisam fazer alguma coisa que lhes traga mérito para que Deus, então, haja com amor por eles. Para resolver o problema da culpa, eles acham que é necessário uma certa compensação, é necessário fazer alguma coisa boa para compensar o ato ruim que tomaram. Certo homem, líder de uma igreja, traiu a sua esposa. Então, para resolver o seu pecado, ele decidiu dar uma oferta generosa para a igreja. Mas muitos tentam fazer coisas positivas, como ofertas, doações, boas obras, na tentativa de serem agradáveis a Deus, comprarem o favor de Deus, serem aceitáveis diante de Deus. E nesse mecanismo de barganha, eu dou e o Senhor depois me dá, então eles se acham que assim eles vão ter o problema da sua culpa resolvida, pelo menos na sua consciência. Fazendo isso equivocadamente, pensam que serão perdoados por causa do seu ato de bondade. Deus olharia com compaixão para essas pessoas e as perdoaria. A pessoa seria salva com base na sua própria retidão, pelos seus méritos e não pelos méritos de Jesus Cristo. Agora vamos chegar ao texto. Como é que Deus resolve o problema da culpa humana? O que a Bíblia diz? Como é que nós podemos sair daqui perdoados, limpos, tratados de uma consciência culpada? Se você tem vivido sob o estigma da culpa, tem vivido atormentado pela violência desse sentimento na sua mente, no seu coração, esse texto que eu li da palavra de Deus traz uma promessa maravilhosa. Esse texto nos revela qual é a resposta de Deus para a sua culpa. A Bíblia diz que através de Jesus Cristo, Deus não imputa, Deus não atribui aos homens as suas transgressões. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Se isso é importante para você e você gosta de sublinhar textos da Bíblia, eu sugiro que você sublinhe esse texto. Como o Evangelho é simples, como o Evangelho é direto e objetivo, irmãos. Literalmente, Deus retirou dos homens a sentença condenatória que deveria estar sobre eles e cancelou a dívida porque Ele cravou essa dívida em Jesus na cruz. E Jesus pagou tudo. A duplicata que deveria ser paga, Ele nos perdoou. Isso a Bíblia chama de boas novas, Evangelho. Só o Evangelho descreve essa possibilidade para resolver o problema da culpa humana. O versículo 21 que acabamos de ler é tremendo. O que você vai ler aqui, nenhuma outra fé, nenhuma outra religião no mundo diz. Deus colocou o meu pecado sobre Jesus. Deus cravou o meu pecado, todo ele em Cristo, lá na cruz. 2 Coríntios 5, 21.
A dívida foi paga, totalmente. Isso não é por aquilo que você fez, nem pelo seu currículo religioso, nem pelo seu currículo moral. Deus enviou Jesus para pagar as nossas culpas, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus assumiu o meu lugar e a minha culpa, mas eu tenho uma boa notícia: assumiu o seu lugar e a sua culpa também. Veja como o profeta Isaías, e nós lemos isso no contexto do culto, como o profeta Isaías fala isso claramente, falando entre 600 e 700 anos antes de Cristo. Parece que Isaías, nesses anos, séculos tantos antes de Cristo, parece que Isaías estava diante do Calvário, vendo o que aconteceu com Jesus. E ele diz assim, olha o que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando eu aprendi um método antigo de evangelização, eu chegava na casa das pessoas e falava sobre pecado. E começava a colocar pecado e pegava um livro grande e citava esse texto dizendo: mas ele tomou sobre si, e passava para outra mão, simbolizando a mão de Jesus, a iniquidade de nós todos. Era para a pessoa ter uma visão do perdão de Jesus, do que ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Aí Isaías diz no mesmo capítulo 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus teve prazer em fazer seu filho enfermar, tomar todas as nossas iniquidades. E o capítulo 53, 11, diz que Jesus viu aquilo que seria feito por ele e se alegrou pelo resultado. Se alegrou em ver que nós estamos livres dos nossos pecados. Jesus recebeu todo julgamento pelos pecados do mundo inteiro sobre si. Na cruz, Jesus recebeu a punição pelos nossos pecados. Toda a ira, desamparo de Deus sobre os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre o seu Filho Jesus. E o problema da minha culpa foi resolvido por meio de Jesus Cristo. É isso que anuncia o Evangelho da graça de Deus. Spurgeon, ele afirma uma coisa muito interessante. Esse pregador, que foi o príncipe dos pregadores, ele dizia assim: a justiça do cristão é uma estranha justiça, não vem dele, mas de Deus. Na cruz, Jesus extinguiu a nossa culpa, a sua culpa, a minha culpa. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus, mas teve uma compreensão maravilhosa sobre o perdão que Deus concede. O perdão para a nossa culpa, o perdão para a nossa consciência culpada, para o nosso sentimento de culpa. E olha o que Davi disse: ele que viveu dias pesados, dias de muito mau humor, dias difíceis por causa dos terríveis pecados que havia cometido. Até que o dia em que ele se conscientizou do seu pecado e pediu perdão a Deus. E olha, você fez coisa errada. Davi matou um homem, Davi adulterou. E começou a andar como se nada tivesse errado.
Até que um dia o profeta Natã vai lá, conta uma história e diz: esse homem és tu, tu és o grande pecador. E Davi fala assim: pequei. E Davi, eu fico sempre pensando nisso, irmãos. Se isso acontecesse comigo, eu ia querer esconder isso de todos vocês e de todo mundo. Que ninguém soubesse que eu matei um homem, que ninguém soubesse que eu adulterei. Mas Davi escreveu 2 salmos sobre isso. 2 salmos para falar como é ruim viver em pecado e em consciência de culpa. E aí no Salmo 32, ele diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Presta atenção, deixa o texto aí, por favor. Ele não diz que bem-aventurado é quem não pecou. Mas ele diz: bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, não encoberto. Não confunda, tá? Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Ele não está falando encoberto, escondido, suprimido. Ele está falando bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, é pago. O sangue do Cordeiro cobre o pecador, paga a falta do pecador. Deus nos vê em Cristo quando aceitamos a sua obra em nós. Deus não atribui iniquidade, porque a nossa iniquidade Ele a colocou sobre Jesus. Nós pecamos, mas o sangue do Cordeiro nos cobriu. Fomos perdoados pelos méritos de Jesus. Billy Graham, lá pelos anos 90, ele estava ainda em grande forma, saudoso Billy Graham, num sermão sobre o sangue de Cristo, ele começa falando sobre o sangue do Cordeiro que tinha de estar sobre a caiadura da porta das famílias hebraicas, para que as famílias saíssem do Egito na última praga, na praga da morte dos primogênitos, daquelas pragas do Egito. E para que o primogênito das famílias hebraicas não morressem, eles tinham que matar um cordeiro perfeito de 1 ano, de até 1 ano, sem mancha, sem pecado, e deviam colocar o sangue na caiadura da porta. E Billy Graham, no sermão que ele pregou, ele imagina um filho primogênito hebreu naqueles dias. Falou: pai, já matou o cordeiro, pai? Filho, fica tranquilo, já matei. Pai, o senhor já reservou o sangue? Pai, o senhor colocou no lugar certo? Colocou no lugar onde Deus falou para colocar? Pai, não vai errar o lugar não. E ele começa a fazer um diálogo, porque o filho primogênito era o maior interessado em saber que tudo foi certo, que o cordeiro foi morto, que o sangue do cordeiro fora colocado no lugar certo. E a Bíblia diz que por causa disso, naquele dia o anjo do Senhor, quando viu o sangue do cordeiro, passou por cima. Páscoa, que significa passar, passou por cima e não o matou, o sangue cobriu. O saldo negativo que você e eu tínhamos, Deus escreveu nele, com o sangue de Jesus, e escreveu assim: pago. Jesus pagou tudo, todas as nossas faltas com seu sangue. A cruz foi uma revelação histórica e irrepetível da graça de Deus. É por isso que nós não temos missa aqui. Você vem para um culto e não vem para a missa. Missa é a repetição de um sacrifício incruento.
tá? Vá lá no catecismo da Igreja Católica. E Jesus fez o sacrifício perfeito e não precisa ser repetido nem dramatizado. Nós não podemos ganhar ou merecer o perdão e o amor de Deus. Nós somos culpados, nós merecemos o castigo, mas Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E o que fez Jesus? Com a sua morte, Jesus nos fez justos. É exatamente isso. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma das doutrinas mais claras nas Escrituras do Novo Testamento é a justificação pela graça por meio da fé. Deus, o santo juiz, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, declara o pecador justificado em Cristo. Pode parecer que Deus foi injusto com o pecador, não lhe dando o que ele merecia. E isso, de certa forma, é verdade. Mas Deus não nos trata com justiça. Preste atenção, isso é muito importante na nossa fé. Deus não nos trata com justiça. Deus nos trata com misericórdia. Eu tenho amigos espíritas. E muitas vezes vejo em adesivos, em carros, um adágio dito, atribuído a Allan Kardec, que diz assim: reencarnação, questão de justiça. Mas irmãos, eu nunca quereria que Deus tratasse a minha causa com justiça. Porque se Deus tratasse a minha vida com justiça, os irmãos acham que eu estaria aqui pregando para os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho é questão de misericórdia, Senhor. O Evangelho é questão de amor. Aí por isso que eu gosto do Evangelho. Evangelho, uma questão de misericórdia, uma questão de amor. Nós devemos fazer coisa assim também, botar no nosso carro também, irmãos. Porque o Evangelho e a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa... vocês sabem disso, a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, degradados, aquéns da glória de Deus. Não conseguimos chegar ao nível de Deus, não conseguimos ter comunhão com Deus, porque nós pecamos e todos pecaram. E Deus leva tão a sério o pecado que precisava ser julgado, e o julgamento recaiu sobre o seu Filho unigênito, sem pecado, que se tornou pecado e se tornou o Cordeiro de Deus, que nos tira o pecado do mundo. Jesus assumiu o nosso pecado, morrendo em nosso lugar, e Deus nos declara justos pela obra do seu Filho. Em síntese, esta é a ideia básica da doutrina da justificação. Não por obras de justiça praticadas por nós, diz o escritor Paulo a Tito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3,5. Deus nos declara justos com base na retidão de Jesus Cristo e com base de Jesus ter levado toda a nossa culpa e o nosso pecado no Calvário. Em Jesus fomos feitos justiça de Deus. Que declaração maravilhosa! A justiça de Jesus Cristo nos é imputada, nos é concedida, nos foi dada, nos foi atribuída pelo Pai. O perdão concedido aplica-se a todos os pecados passados, o pecado presente e o pecado de amanhã. Tudo foi removido de toda a culpa e toda a penalidade. A culpa já foi coberta pelo sangue de Jesus Cristo, eu preciso reconhecê-la e confessá-la. E eu sou
purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. A culpa foi coberta pelo sangue de Cristo na cruz. Aí Paulo diz assim aos Romanos: quem intentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem justifica você, meu irmão, da sua culpa? Como é que você resolve o problema de um sentimento de culpa que você tenha no coração? Seus atos de bondade? Não. Somente Jesus pode fazer um sacrifício perfeito pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e nos dar graça de nos apresentarmos diante do Pai completamente justificados. E, irmãos, isso é bênção sobre bênção. Outro dia, eu fiz uma reflexão pastoral que eu tenho feito às segundas e sextas-feiras pela manhã, e eu estava falando sobre lápides, túmulos, um assunto meio sombrio, né, irmãos? Mas falei. Vou falar amanhã sobre lápides também de novo. Não é que eu gosto de morte, não, mas eu tenho mais para falar sobre isso. E eu estava lendo alguns artigos sobre isso e eu encontrei que num túmulo muito estranho lá em Nova York, num cemitério em Nova York, está o nome da pessoa e bem grande, a lápide dele é a seguinte: perdoado, com interrogação. Fulano de tal, perdoado. Eu fiquei pensando, acho que eu vou botar isso lá, pedir, quando eu morrer, ponha lá no meu túmulo, perdoado. Irmãos, porque exatamente essa grande dádiva de Deus para nós. Vou contar a história, termino com ela, quero contá-la um pouco mais completa no livro de Max Lucado. Ele conta a história, nas Garras da Graça, ele conta a história de Johnny Selle. Havia um menino cujo nome era Johnny, que visitava seus avós na fazenda, e então os avós deram para ele um estilingue, uma tiradeira, o que mais? Qual o outro nome? Tiradeira, para ele brincar no mato. Ele praticou a tiradeira, mas não conseguia acertar um único alvo. Aí ficou muito desanimado, estava com aquela tiradeira, estava voltando para o jantar, quando viu o pato de estimação da avó e despretensiosamente pegou a tiradeira e acertou no pato e matou o pato. Aí acertou a cabeça do pato e matou. Chocado, em pânico, escondeu o pato na pilha de madeira que tinha lá perto, mas a sua irmã viu tudo aquilo e não disse nada, bico calado. No outro dia, após o almoço, a avó disse: Selle, minha querida, você hoje pode lavar a louça comigo? Mas Selle respondeu: vovó, Johnny me disse que queria muito ajudá-la na cozinha, vovó. Ele vai lavar. E virou para o irmão e disse o seguinte: se você lavar a louça, eu não digo à vovó que você matou o pato. Aí Johnny foi, com medo e assustado de ser descoberto, Johnny foi para a cozinha e lavou os pratos. Mais tarde, no outro dia, quando vovó perguntou se as crianças queriam ir pescar, a vovó disse: me desculpe, mas eu preciso de Selle aqui para ajudar a fazer o jantar. Selle apenas sorriu e disse o seguinte: vó, eu vou pescar porque o Johnny me disse que queria muito ajudá-la no jantar. Eu vi o pato. Então, Selle foi pescar e Johnny ficou ajudando a vovó a fazer o jantar. E aquela situação foi ficando insuportável, porque Johnny temia que o seu segredo fosse revelado
e continuava refém da Célia, que obrigava ele a fazer um monte de trabalho que ela não queria fazer. Até que um dia ele não aguentou mais, então veio até a avó e disse para a avó: avó, eu tenho que falar uma coisa para a senhora. Eu peguei aquela tiradeira e acertei o pato da senhora e matei o pato. E escondi o pato. A avó ajoelhou-se, deu um abraço nele e disse: querido, eu sei, eu estava na janela, eu vi tudo, mas porque eu amo você, eu perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar Célia fazer você de escravo. Qualquer que seja o pecado seu passado, qualquer que seja a falta que você tenha cometido, qualquer uma, a pior que você está guardando as 7 chaves no seu coração, o diabo fica jogando ele no seu rosto, acusando e fazendo você adoecer, seja qual for, mas você precisa saber que Deus estava de pé na janela e viu a coisa toda. Confesse hoje o seu pecado, se aproxime de Deus, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Deus viu e vê toda a sua vida, e Ele quer que você saiba que Ele o ama, que Ele a ama, e que você está perdoado. Ele está querendo apenas saber quanto tempo você vai deixar o diabo fazer de você um escravo. Hoje, nessa manhã, se for o caso, você pode resolver o seu problema de consciência culpada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Baixa sua cabeça aí embaixo. Ninguém mais precisa sair daqui com consciência cheia de culpa. Leve suas culpas a Deus. Jesus já cravou na sua cruz. E Jesus hoje quer livrar você desse sentimento de culpa. Confesse a Deus: Deus, tenho carregado um fardo difícil de suportar. Deus, como Davi, isso traz mau humor. Deus, isso tem me feito mal, eu tenho adoecido. Deus, como tem sido difícil caminhar com esse peso, mas eu quero lançar sobre Jesus tudo isso e sair daqui purificado, perdoado pelo sangue que cobre, que paga. Sangue de Jesus, que morreu em meu lugar, morreu pela minha culpa, lá no Calvário, e me traz perdão e perdão completo. Eu quero sair daqui, ó Deus, suavizado. Eu quero sair daqui, ó Deus, leve. Eu quero sair daqui sabendo que eu estou purificado. Não há mais condenação, porque eu estou em Cristo. E a minha vida é em Cristo. Ó Deus, é o teu povo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que nessa manhã confessa ao Senhor seu pecado, e pela tua graça, pelos méritos da cruz do Calvário, recebe
teu perdão. Perdão para vivermos uma vida livre de qualquer acusação, porque Jesus já pagou tudo. Obrigado por tão grande perdão, pela misericórdia e pela tua salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.